Boa noite. Tudo bem, Dani? E aí, Omar? Tudo bem aí? Tudo bom? Tá legal o áudio? Tá legal, sim. Tá bom. De novo, né? Acabamos De de nos novo, ver lá no Close Friends. maratonando. Legal. Ma- Vamos ver quem que vai vir maratonar junto com a gente aqui também. Né? A O Dani, Alexandre já entrou aí, a Dani. a Dani, o Alexandre, já vi que já estão entrando. A Pessoal, Rita. aproveita para dar uma moral pro Carlão aí, mete uns coraçãozinho, que daí o algoritmo lá vai avisar mais pessoas que nós estamos aqui, né, Carlão? É isso aí. Bom, é um desafio para a gente, né? Sexta-feira à noite, 8 horas da noite, final da semana. É um desafio aí para a gente de estar fazendo essa live, uma questão bem bacana, mas é sexta-feira, né? O pessoal já está cansado da semana, então quem puder, coloca o aviãozinho, manda aí pro amigo, aí ó, já começou os coraçõezinhos a subirem aí. Pega o aviãozinho, manda para um amigo que está começando ou que já é experiente na área de ergonomia, mas que com certeza ouvir a live de hoje vai fazer diferença. A Lilian Assunção está já presente, a Luciana. Que legal, ó, já vamos. Ó, o É isso aí, Alexandre tá puxando Alexandre. seu saco aí, falou que você é fodástico. Não, acho que é o seu. É o seu ou é nosso? Vai, vamos dividir. Vamos fazer a divisão. Legal, ó, conseguimos 10 pessoas aí nos ouvindo. É, eu tava. Tem um livro do Caio Carneiro que chama Seja Foda, né? E daí uma das questões que ele coloca é o seguinte, que ele foi o primeiro evento que ele foi fazer, ele viajou tantos quilômetros tal, lá e foi fazer o evento, chegou no evento não tinha ninguém no evento. Ele falou, putz, não consegui levar ninguém. E a hora que ele retornou para casa dele, o pai dele pegou e perguntou, viu, e aí, como que foi o evento? Aí ele falou, pô, foi ótimo, pai, foi maravilhoso, ninguém reclamou, foi muito bom. Né? Então, ó, vamos falar assim, né? Ele falou, ó, perdeu quem não foi, porque eu estava lá e dei o meu melhor. Então, é justamente isso. A gente tem que estar, independente do número de pessoas, a gente sempre tem que dar o nosso melhor. Pô, o Ô, Luciano Mara, entrou aí, eu fiz uma live com ele, depois vocês entrem no canal dele lá, que é bem legal, viu? Muito bacana as Luciano, lives que cara, ele tá conduzindo. É, toda semana, todo dia, né, ele faz uma live. O Andrezão tá, acabou de entrar aí, show de André bola. Cruz, Manda aí, Carlão, você legal, que conduz aí. Ah, abraço nesses aí, beleza. legal, André. Bom, vamos lá, para a gente ficar dentro do horário aqui que a gente já marcou. Bom, hoje a nossa live, eu acho que foi até o tema, né? Por que, que o ergonomista tem que ser poliglota? Ou por que, que deve ser poliglota para atingir um novo patamar? E daí algumas pessoas colocaram nos grupos, né? Falar, pô, poliglota, eu já falo espanhol, já falo inglês, já falo português, agora eu vou ter que. Fala Luiz, tudo bem? E agora eu vou ter que aprender a falar mais uma língua, né? Então, na verdade, foi uma provocação nossa colocar a questão de poliglota, porque as pessoas acham que são idiomas, né? Que as pessoas vão ter que aprender para elevar o patamar da ergonomia. Mas não, aqui na questão do poliglota que a gente vai trabalhar, que a gente vai tratar hoje, é numa questão mesmo de você conhecer a linguagem que é falada dentro das empresas, né? Então, eu acho que cada profissão tem uma linguagem meio que particular da sua formação, né? Então, o ergonomista, ele por ser uma profissão já multidisciplinar, né? Então a gente precisa aprender a falar essas várias línguas, né? A gente sempre leva um pouco pela nossa formação de base. Eu sou fisioterapeuta, o Márcio fisioterapeuta e engenheiro de produção. Então a gente sempre acaba tomando um pouquinho a linguagem mais da sua formação de base, mas é isso que a gente vem conversar hoje, que a gente subir um pouquinho o patamar, ser um ergonomista onde as pessoas vão te escutar mais, onde você vai conseguir trabalhar melhor dentro da empresa,
é isso que a gente tem que fazer, né? É buscar ser esse poliglota dentro da empresa. Então, Omar, eu acho que as pessoas que estão aqui te conhecem, claro, né? O Omar é um cara já bem conhecido no meio da ergonomia, mas eu acho que mesmo assim vale a pena uma apresentação para as pessoas que vão entrar aí. Se apresente, por favor, e a gente começa o bate-papo. Bom, legal. Boa noite, pessoal. Obrigado, Carlão. É difícil, se eu fosse participar de todas as lives que eu sou convidado, porque eu já faço um trabalho na internet há algum tempo, e aí tem as solicitações, e eu não podia recusar o teu convite, né, e me organizar aí para poder conversar aqui com o pessoal. Eu costumo me apresentar de várias formas, para diferentes públicos, em diferentes contextos e momentos. Então, eu diria que eu sou um ergomaker, que é o ergonomista que faz. Eu acho que existe um desafio entre você equilibrar teoria com prática. Eu falo que conhecimento e aplicação é como se fosse um caiaque, um remo, com dois remos que você aprende e faz, aprende e faz. Se você só acumular conhecimento, você fica girando em círculo e não produz nada. A minha formação de base é em fisioterapia do trabalho. Eu comecei como técnico de segurança do trabalho e depois fiz engenharia em 2013, engenharia de produção. E aí toda a minha experiência foi sendo poliglota, conversando e ouvindo as pessoas, né? E aí eu fundei a Ergotríade em 2008, tem mais de 10 anos aí, e presto serviço de consultoria, palestra, treinamento, aula, cursos online. E assim, o que a gente vai conversar aqui, eu não sei se já dou uma introdução, Carlão, você quer fazer uma apresentação sua? Pode ser? Não, manda lá, já começa aí. O que a gente vai falar aqui, pessoal, eu acho que tem a ver com a era que a gente está vivendo, tá? Que é a era da generosidade. Então, eu sempre me inspirei em empresas grandes, que eu sou fã, a Apple, a Starbucks, a Amazon, a Netflix, o Google, são empresas de tecnologia, começaram pequeno, startup, e o que essas empresas têm em comum é a generosidade e compartilhamento. Compartilhar e ser generoso. O Google, a Amazon não tem lucro, todo o dinheiro que a Amazon ganha é investido na empresa, e o Google, ele te dá vários serviços de graça, até você, de repente, ter que pagar alguma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque mais do que você falar várias línguas, ou falar várias linguagens de profissionais, então você saber falar a linguagem do engenheiro, do advogado, do médico, do enfermeiro, do educador físico, do fisioterapeuta, né? O mais importante do que isso é você saber ouvir. E a gente não tem essa habilidade, nem todos, a maioria não tem. Você chega numa fila do bandejão, assim, da empresa, o cara te pergunta, você pergunta pro cara se ele assistiu tal filme, se assistiu o Parasita, que ganhou o Oscar, antes do cara responder, você já está falando, porque eu assisti, eu gostei disso, 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 eu não gostei disso, disso, disso. E isso não cria uma empatia, não cria uma conexão com a outra pessoa, porque você não sabe falar a língua dele e também não sabe escutar genuinamente o que ele está te dizendo, sem esperar a sua vez de falar. Você não está conectado com o cara. E aí a gente vai falar ao longo dessa live sobre isso, né? Como criar empatia para ter engajamento e sinergia. Que eu tenho a força de uma pessoa, a força de outra pessoa, quando essas forças trabalham em conjunto, tem uma sinergia, uma força maior. Então, que não é nem a soma, é uma terceira força, assim. Então, é importante você não falar, se você é fisioterapeuta, não falar o fisioterapês. Você tem que saber o engenharês. E a gente, é normal do ser humano, a gente traz para a nossa zona de conforto. Eu entendo de engenharia, eu entendo de fisioterapia. Então é difícil eu conversar com um advogado, com um médico, sem eu mostrar que eu sei mais que ele, falando do que eu conheço. E sem ter empatia para ouvir, e humildade para ouvir, e falar para o cara, eu não entendo de Lean Manufacturing, me explica aí. É isso, sabe? Um pouco assim, de um resumo do que a gente vai falar aqui. E isso tem impactos na área comercial. Você deveria exercitar isso desde o momento que você vai vender, prospectar, levantar uma demanda, passando pela implementação
passando pela fase de medir tudo isso, de entrega, em todos os momentos você deveria ser poliglota. Você deveria envolver as pessoas certas, falar da maneira que elas entendam e principalmente saber ouvir genuinamente, assim. Acho que tem um overview aí do que a gente vai falar. Eu acho bem bacana você começar falando sobre isso, Omar, falar sobre o saber ouvir, né? Que realmente a gente não tem essa percepção que a gente não sabe ouvir, né? Mas ouvir numa questão empática. Então, normalmente, a gente só ouve, processa sobre o seu conhecimento e devolve em cima do seu conhecimento, e não escutando ou percebendo qual é o problema da outra pessoa e aonde você pode agir. Você falou na questão comercial, né? Desde da questão comercial, mas isso percorre dentro da empresa. Depois, quando você vai conseguir, você vai tentar também aprovar seus projetos dentro da empresa. E daí eu fiz uma live lá atrás com o Luiz Júnior, que até tinha entrado aqui, que é dos diferentes perfis, né? Então, quer dizer, além da questão da linguagem profissional, ainda você tem o perfil de cada pessoa, né? E daí fala assim, por que nós temos que ser dessa maneira e não eles têm que nos entender? Né? Então, por que o ergonomista tem que entender o engenharês, o mediquês, o pessoal da qualidade, e não eles têm que entender a nossa linguagem, né? Eu vou parar com essa questão. E daí depois eu vou pedir para você colocar isso daí. Eu acho que assim, qual que é a importância, eu acho que do ergonomista se colocar numa situação de ouvinte, de entender, de saber expor numa linguagem onde eles se identifiquem mais, né? E não ao contrário, né? Porque que a gente tem que... Não, ele que tem que falar na minha língua e não eu. Ergonomia, ela nasce lá na Segunda Guerra Mundial. Eu vou até fazer um jabá aqui do canal do Rodrigo, o meu sócio. Ele tem um canal Ergonomia e História, ele fala lá toda a timeline da ergonomia, baseada em história. E na década de 40 lá, ela nasce multi-interdisciplinar. Então, a ergonomia ela não tem uma língua própria. Esse é o ponto. Se a gente for separar assim, didaticamente, a ergonomia ela é parte biomédicas, humanas, parte exatas. Nos Estados Unidos, engenheiro toca ergonomia. Human Factors nasceu com engenheiro. Antes da ergonomia francesa, da Inglaterra lá, anglo-saxônica e tudo mais, a ergonomia nasce com engenheiro, depois tem a linha francesa, europeia da ergonomia, mas ela nasce já multi-interdisciplinar. Então ela já nasce poliglota, ela não tem uma linguagem própria. No Brasil, como a gente tem cultura da ergonomia ser conduzido por fisioterapeuta, existe essa visão biomecânica, essa visão da ergonomia física, mais, né, e não organizacional. E aí o pessoal da ergonomia da atividade, acho que a Lili, o André está aqui, que tem essa visão mais holística, que tem essa visão mais aberta, da ergonomia de transformação, né, que eu sempre digo que é a base, a raiz, assim, a essência da ergonomia, mas que também, se você for 100% para essa linha, você não vai criar conexão e empatia com o cara da engenharia, que ele precisa, às vezes, de uma tabela, de um número, de um gráfico, para você meio que, de um infográfico, para você tangibilizar o subjetivo, a subjetividade do trabalho, você colocar para o cara. Para você, o desafio é assim, quando você fala a língua dele, não é falar do jeito que ele pensa ou que ele acredita, mas é falar do jeito que você acredita e que é o certo, e que você sabe que funciona, só que na língua dele. É isso, não é você se corromper. Então eu vou trabalhar com ferramentas ergonômicas, se eu sou da ergonomia da atividade, então eu vou ter que mostrar KPI, ROI, esse tipo de coisa. Eu vou deixar as questões, né, da ergonomia da atividade. Não é isso. Mas como que você passa a mensagem, para uma mensagem ser eficiente e eficaz, ter resultado, você precisa codificar. Que meio que você está transmitindo?
qual a mídia, qual o meio. Hoje você tem 300 formas. Você falou dos perfis aí, né? Você tem os arquétipos, você tem a questão do auditivo visual dentro do PNL aí, você tem várias teorias, mas tem uma que é universal, que é você ter a preocupação genuína de se colocar, de ter empatia com o cara, de identificar os problemas que você resolve, de não ficar fechado na tua solução. Se a sua solução não serve, pula fora. Você vem de ginástica laboral. Você chega na empresa, a empresa está naquela fase que ela não tem nem mapeamento da ergonomia, ela não tem análise ergonômica. E você vai empurrar a ginástica laboral, sendo que a pessoa ela não tem o básico ali de entendimento do que está acontecendo, de ter uma estruturação. Você não está sendo um cara do bem, né? Então, isso é universal. É entender realmente onde cada área, onde você vai ajudar cada área para que você possa efetivamente transformar as coisas, né? E aí depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre como fazer isso, como entrar. As pessoas têm muita dúvida e sempre me perguntam: como que eu entro e tenho acesso a vários profissionais ou vários degraus dentro da empresa? Como que eu converso com o presidente da empresa? Como que eu converso com o cara da engenharia, da medicina? Que jeito que eu faço isso? Depois eu posso até entrar, Carlão, num momento aí, você me dá o gancho aí. Em cima disso do que você falou, né, em cima desse histórico da ergonomia que você trouxe, né, que ela já nasce de uma maneira poliglota, né, já nasce de uma maneira multidisciplinar, e eu vou ainda um pouquinho mais, não nem mais além, mas discutir um pouco em cima disso, que eu acho muito bacana, é que o ergonomista é um dos únicos profissionais que, além de tentar compreender o trabalho como um todo, né, e ele tem que tentar ser muito bom nisso para ser um bom ergonomista, mas é um dos caras que está no chão de fábrica e na diretoria ao mesmo tempo. Né? Então, a gente percorre, né, naturalmente, no dia a dia, toda essa área. Então, você está no chão de fábrica, está conversando com os funcionários, aí depois, de repente, você vai para o pessoal da engenharia para conseguir dialogar com essas pessoas. Aí depois você vai para a direção para tentar negociar o que você já tentou negociar com a engenharia. Então, assim, a necessidade de você conversar com essas várias línguas, né, nessas várias linguagens, é realmente a adaptação sua em cada momento que você tem que fazer a negociação. Né? Então, justamente pela ergonomia, já ter que lidar com essas várias áreas dentro da empresa. Então, eu acho que é isso, né? Se você tem uma linguagem só de chão de fábrica, a hora que você vai para a engenharia, você entende muito do que o funcionário vai te passar, mas você não vai conseguir transformar essa informação para o pessoal da engenharia. Ou se na hora que você conversa somente com o pessoal da engenharia, vamos falar que você seja aquele ergonomista só focado no projeto e não vai muito para o chão de fábrica, você não consegue também entender ou transformar essa informação. E eu acho que é a mesma coisa na hora que você vai levar isso para uma direção, a hora que você chega um projeto, né, onde você vai ter que ter um aporte financeiro por parte da empresa, e você não consegue justificar esse investimento na linguagem do empresário, né, falando, qual que é o payback desse seu investimento, ou o ROI, o que a gente vai ganhar em questão de produtividade, o que a gente vai ganhar em questão de absenteísmo. Então, quer dizer, se a gente não traz uma linguagem técnica para cada área, você acaba só conseguindo falar com uma área e simplesmente não consegue se desenvolver como ergonomista, que para mim tem que fazer todo esse link entre, vamos falar assim, os extremos dentro da empresa, né? E daí eu acho que nisso daí talvez se fosse até começar, bom, como que então a gente consegue, né? Ou como que a gente consegue se capacitar, o que a gente deve buscar em capacitação para que a gente consiga falar, né, com essas áreas, com essas pessoas, né? Então, primeiro assim, que problema que você resolve? Ergonomia sob demanda. E aí, a demanda pela qual você é contratado não necessariamente é a demanda existente ali, ou única. Você tem demanda de diferentes frentes, diferentes atores da ergonomia,
E aí você foca muito na sua solução. O que você tem para oferecer ou para vender, e não no problema que você resolve. Então, se você identifica isso, por exemplo, se eu sei que através de uma análise ergonômica do trabalho, eu tenho um entendimento entre o trabalho prescrito e o real, a tarefa e a atividade, e que eu reduzo o abismo que existe entre esses dois entendimentos, que o pessoal da engenharia desenhou para uma linha, para um processo, e o pessoal do RH deu um Ctrl+C, Ctrl+V no CBO, a Classificação Brasileira de Ocupação, e criaram uma tarefa imaginária, viajada, que não tem nada a ver com o que as pessoas estão fazendo, com as reais necessidades, com as ferramentas, com os recursos, com o que realmente vive ali no dia a dia, que o trabalho é orgânico, ele se transforma, ele se muda, ele modifica o tempo todo. Se eu não tenho esse entendimento, que eu resolvo esse problema, eu não vou chegar para a área de recursos humanos num kickoff, numa reunião de abertura de projeto, e não vou vender isso para eles, essa ideia que esse trabalho de ergonomia vai resolver esse problema e não vai ter mais equiparação salarial, desvio de função, acúmulo de função, que não vai ter mais esses problemas jurídicos, que você vai melhorar a sua matriz de capacitação, porque você entende o que é feito, que os exames médicos que você precisa fazer, você vai ter entendimento e não vai ter mais esse gap dos exames que tem que ser feito, que tem esse problema, que o plano que o RH está investindo lá uma grana para fazer um plano de carreira, cargos e salários, tudo mais, parte desse entendimento. E tudo isso é a ergonomia que está resolvendo. Nenhuma outra área vai olhar para a tarefa e atividade, prescrita e real. Então, eu dei um exemplo aqui. Eu poderia dar um exemplo para cada área. Se eu vou para o pessoal da engenharia de processo, eu vou falar de ritmo de trabalho, que a cadência não está adequada, que as pessoas estão sobrecarregadas. Eu não tenho que ficar usando a ferramenta para medir isso. Conversar com o engenheiro não é assim. Mas eu tenho que conhecer de takt time, de lead time, de carga de trabalho. A Dani Balsadi, que é referência aí, 10 anos de Volks, trabalhando com Lean Manufacturing, com a questão de ergonomia de processo, de engenharia de processo, ela tem vários cases no curso dela, nas aulas que eu estou gravando com ela, tem vários cases lá de sucesso em ergonomia, usando essa visão da engenharia de processo. Veja, você está fazendo ergonomia. Ergonomia, eu costumo dizer o seguinte, toda melhoria ergonômica traz ganho de processo, mas nem toda melhoria de processo traz ganho ergonômico. Então, veja, se você tem essa informação, esse conceito, e você conversa com os caras e mostrando estudos de caso, aplicações, se eles enxergam dessa forma, o resultado vai ser muito maior. E aí você vai ter budget para implementar as coisas. Porque vem da engenharia o budget. Os caras têm mais grana do que a segurança do trabalho que te contratou. E como que você alcança esses patamares, esses degraus? Um a um. Você não conversa direto com o presidente da empresa. Você normalmente é contratado por um técnico de segurança, um engenheiro, um médico, ou uma pessoa de RH, certo? E é igual o Carlão falou, eu transito entre as áreas. Depende, deveria transitar, mas normalmente, dependendo do que você está fazendo, você não chega lá em cima, no vice-presidente da empresa. Então, eu tenho um estudo de caso que eu fiz numa empresa de comunicação gigante, uma empresa do ramo aí de televisão, onde a gente ficou 3 meses fazendo um mapeamento de demandas, envelhecimento funcional, aspectos psicossociais cognitivos e ergonomia física, parte biomecânica, foi o resultado desse mapeamento. E a gente chegou nessa questão de envelhecimento funcional, que não tinha um plano de carreira, uma matriz de capacitação, uma adaptação, uma transição de passagem de bastão entre o funcionário mais velho e mais novo, em termos de poder trocar essa experiência. E isso foi parar no vice-presidente da empresa. Porque é uma demanda estratégica para a empresa. As pessoas estão envelhecendo, isso cria um passivo, isso cria um problema operacional, você precisa oxigenar, você precisa trabalhar. Agora, veja, se eu não identifico que eu resolvo esse problema com a ergonomia e fico na superficialidade da ergonomia, achando que ergonomia é sobre pausa, rodízio, ginástica laboral, que é trabalho em computador, trocar mesa, eu não vou estar falando a língua dele.
Então, Carlão, assim, não é só como que é falar a língua dele. Não é só você não precisa fazer engenharia, medicina, psicologia e fisioterapia e administração. Não é isso. É sobre entender os problemas que você resolve, que ele está vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou criar um KPI, indicadores de ergonomia. Na gestão de ergonomia, eu quero mostrar resultado, eu quero medir, eu estou fazendo um trabalho a longo prazo, né? A ergonomia dá resultado a partir do 3º ano. Ao invés de você ficar criando os seus indicadores, por que você não integra o seu indicador com o indicador das áreas? Qual que é o indicador importante para o RH? De repente não tem absenteísmo, e você fica com esse papo furado de que você vai resolver absenteísmo. Você nem sabe qual que é o absenteísmo da empresa. Tem estratificado as causas de afastamento do trabalho, de falta no trabalho? Você não tem esse trabalho, não é um problema para o RH isso. Ele está olhando para outra coisa. Então pega essa outra coisa que ele está olhando, vê aonde a ergonomia resolve e cria um indicador integrado, onde vai somar. E não criar mais um indicador, mais uma norma, mais um procedimento. Integre as coisas. E você faz isso ouvindo as pessoas, participando as pessoas em todas as etapas, e entendendo o problema que você resolve e as demandas de cada área para você poder conversar com os caras. Legal. Bom, bacana, meu. Falou bastante, acho que falou muito interessante tudo isso que você falou, né? Eu vou dar um exemplo, acho que só para eu tentar consolidar isso, do quanto que é importante você associar o seu problema, né, com o problema das outras, e entender o que causa de problema também em outras áreas, e tentar falar na mesma língua, ou reconhecer a língua do outro para que você consiga ganhar mais crédito, tá? Então, por exemplo, eu estava com um trabalho numa empresa onde um dos problemas era passar as peças de uma caixa para outra. Puta, me fugiu o nome agora. Fazer o transbordo, repasse, isso. Fazer o transbordo. Então, era uma caixa pesada, ela tinha que fazer o transbordo, essa movimentação, por causa da coluna, tal, da pessoa lá, estava sentindo dor. Se eu fosse somente para a questão da ergonomia, né, falar, tá bom, então vamos evitar a questão do transbordo. A gente teria que elevar a caixa, sei lá, fazer alguma coisa. Só que nisso daí, o que eu fui ver? Bom, fazer o transbordo, a gente perde tempo. Então, tempo dentro da empresa é preço. Então, para processo, isso já era ruim. Aí depois, bom, fazer o transbordo, as peças caíam. Eram as peças pequenas que tinham uns terminais. Aí eu fui levantar com o pessoal da qualidade o que tinha de refúgio, se tinha algum defeito por causa desse terminal. E tinha lá o refúgio que era por causa de terminal entortado. Tá? E fui conversar com o pessoal de logística, porque assim, era uma caixa grande e que vinha poucas peças. Até porque vinha poucas peças que a gente limitava o peso da caixa. Então, assim, para o pessoal da logística, ocupava muito espaço para poucas caixas. Então, isso daí, olha só, né? Isso que eu falo, né? Que você vai percorrendo todas as áreas para ir entendendo. Para o pessoal da qualidade, falei, bom, se a gente mudar e não fazer mais esse transbordo, possivelmente a gente tenha essa diminuição no entortar os terminais por causa do transbordo. Para o pessoal da logística, a gente falou, olha, se você colocar uma caixa menor, você vai liberar espaço na sua área de armazenamento e você vai conseguir colocar uma caixinha menor ali, mais adequado para o volume que você tem. Ok. E para o pessoal do processo, você vai ganhar tempo, porque você não vai ter que mais fazer o transbordo. Tudo isso daí foi levantado porque a gente tinha que comprar 120 caixas, que ia custar aí por volta de 20 mil reais, e para justificar o investimento. Então, se eu fosse só falar, olha, a gente tem que justificar o investimento de 20 mil reais para que a pessoa não faça mais uma flexão de tronco e faça o transbordo, não é que seja pouco, mas você só está olhando a área da ergonomia, como na questão física. Você não está olhando o todo. Quando você vai para o processo e justifica que se você mudar e não ter mais esse transbordo, você ganha tempo no processo, você ganha qualidade, você ganha espaço na logística, você dialogou com todas as pessoas, entendeu o que pode provocar de problema nessas áreas, e daí fica muito mais fácil de você conseguir a aprovação. Então, eu acho que disso tudo que você falou, né? Quer dizer, é você buscar dentro de uma demanda que você tem, quais são
você entender realmente todo o trabalho da ergonomia, aonde ele pode estar impactando e ir conversando com essas pessoas, né, entendendo quais são os problemas e como que vai ser resolvido com a ação que você vai tomar. Claro, a gente conseguiu um piloto, pegou algumas caixas que estavam paradas até por causa da pandemia, mas deu muito certo. O pessoal da logística gostou, o pessoal da qualidade está fazendo um acompanhamento para ver se vai ter, realmente vai diminuir. O pessoal operacional gostou demais, porque já resolveu o problema deles, que era fazer o transbordo. E o pessoal do processos também gostou bastante. Então, só um case para ter uma ideia dessa abrangência, da importância de você conversar com as várias áreas. É assim, Carlão, quando eu escrevi o artigo do Ponder Risk, que depois virou o livro, que eu publiquei o livro do Ponder Risk, nos estudos assim, eu peguei um texto do Guerrin, do livro Compreender o Trabalho para Transformá-lo, onde ele fala o seguinte, que toda ação ergonômica, ela tem uma expectativa e um interesse individual de diferentes atores naquele resultado, naquela ação que você está propondo. Então, por exemplo, a direção tem uma expectativa, a operação tem outra, o ergonomista tem outra. Se você é assistente técnico, você pesa para um lado, se você é perito, para o outro. Então, assim, isso é de explodir a cabeça, assim, se a gente for pensar na responsabilidade que tem de cada ação ergonômica proposta, de cada direção que você toma, ou sugere, ou recomenda dentro de uma empresa, a sua responsabilidade é muito grande, porque tem muitos interesses envolvidos. E aí você coloca muita coisa em jogo, né? Então, seja na definição de um risco, se você trabalha com classificação de risco, ou seja na proposta de solução num plano de ação de uma análise ergonômica, por exemplo. Então, isso que você está falando é você olhar esses interesses e, mais uma vez, aquilo que eu falei, né? Repetindo aqui, ó, toda ação proposta, toda melhoria ergonômica traz ganho de processo. Eu desafio aqui alguém me convencer com argumentação um exemplo de melhoria ergonômica que não melhora processo. Se você falar, pô, uma talha, um sistema de pórtico, um manipulador de caixa, perde 5% do processo lá na movimentação de tempo. Eu perdi processo. Não, você não perdeu o processo. A curto prazo ali, numa visão mais superficial, você pode ter perdido 5%, mas eu tenho como provar que a longo prazo você ganhou produtividade. Agora, nem toda ação de melhoria de processo traz ganho ergonômico. Então, por que não trabalhar na ergonomia? E por que não mostrar múltiplos ganhos? Por que você precisa economizar? Igual você falou, a justificativa. Porque é certo fazer, por isso que você tem que fazer. Eu entendo isso, que deveria ser assim. Você tem que fazer porque é certo fazer, porque tem verbalizações, e não ficar trabalhando baseado em cor, de score e pontuação, porque tem risco ou não tem risco. A gente sabe que tem situações de risco, para quem trabalha com risco aí, né, didaticamente aí verde, com demanda. E tem riscos vermelhos sem demanda. Então, ao invés de eu ficar trabalhando baseado em risco, em argumentação de lei que você tem que fazer, senão você vai ser multado, processado, a empresa nunca ganhou um processo, nunca levou um processo trabalhista, ou ela tem um budget anual já para os passivos, ela está se lixando se vai ter processo trabalhista ou não. Não é isso, não é essa argumentação. Eu escrevi um artigo lá no LinkedIn, depois quem quiser acompanhar, Omar Alexandre, vocês me acham lá no LinkedIn, onde eu falo sobre isso, que você justificar implementação ergonômica, melhorias ergonômicas, baseado em retorno financeiro, é bullshit, é papo furado, você está enganando o cara. Não é esse o caminho. O caminho é você identificar o que está acontecendo na empresa, aonde está o foco da empresa, o que ela está olhando, quais são os esforços, para onde ela está indo, identificar as reais demandas e necessidades das pessoas que estão no operacional, na linha do front lá, e você trabalhar nisso. Não ficar justificando ganhos genéricos, aleatórios,
de repente não tem nada a ver com o negócio da empresa para você implementar alguma coisa. E muito menos de acordo com a justificativa que o Carlão colocou, de você vai ter um problema na coluna, você vai ter um... É muito pobre, né? Você achar que a empresa se resume a isso. Carlão, você quer abrir para pergunta aí, pessoal? Não sei se você quer interagir com o pessoal aí. Olha, tem bastante falar, anotações a mínimo, dando joinha, parabéns. Por enquanto não veio nenhuma pergunta. Mas, Se o pessoal pessoal, quiser fazer pergunta aí, né, Carlão? mande pergunta, sim. A gente, muito bom ouvir em ergonomia, que é ergonomia de fato. O André Cruz. André, claro, parceiraço aí também, né? Mas, pessoal, é isso aí. Fica aberto a perguntas, tá? A gente está falando aqui, mas eu acho que é bem interessante quando vocês participam. Assim que surgir uma pergunta aqui, eu já coloco para o Omar aí para a gente discutir. A gente tem aí mais uns 20 e poucos minutos para a gente bater um papo. Dentro disso que você falou, né? A questão. Eu li só que a Tati colocou ergomakers de peso. Até para quem está aí, ergomaker, eu acho que foi criado pelo Omar, né, Omar? E é quem faz ergonomia. Eu registrei, né? Não sei se eu... Vocês não sabem o que é o ergomaker, mas é quem faz ergonomia. É uma nova palavra aí inventada pelo Omar. E faz bastante sentido. Mas, Omar, que você falou, né? A questão de você trabalhar com o verde ou não, ou justificar, né, a situação somente pela questão da questão física, né? Esse exemplo que eu acabei de passar, na verdade, se a gente aplicasse o NIOSH lá nesse transbordo, ele estava dando verde, porque ocorria isso daí 3 vezes no dia. Era uma caixa de 12 quilos, ela tinha que pegar e fazer isso daí 3 vezes no dia. Só que tinha verbalização. As meninas reclamavam, achavam ruim fazer isso. Então, se eu fosse ali somente, não, vou aplicar a NIOSH, vou aplicar, não, tá verde, não tem problema nenhum. Só que não é isso, a ergonomia não é. Por isso que eu falo, é você ir lá, conversar, saber o que está se passando, teve a verbalização, não só de uma pessoa, mas de 3 meninas que faziam lá o trabalho. Então, justamente, né? Aí daí você fala, não, então eu vou chegar para o cara com uma ferramenta e falar assim, tem que ser feito porque está aqui na ferramenta. Aí uma outra situação onde a ferramenta não está te mostrando nada, você vai chegar para ele e falar assim, tá aqui a ferramenta. Ele falou, pô, mas tá verde aí a ferramenta, por que você está mandando eu fazer alguma coisa? Aí a sua justificativa vai ficar pobre, a sua justificativa não vai adiantar de nada, né? Então, realmente é isso, né? Você entender e não fazer realmente a ergonomia, né, da maneira que ela é para ser feita, e daí você consegue justificar o seu ganho para as outras áreas muito, muito melhor. O Aniele colocou aí, antes de dar respostas ao cliente, espere qual a pergunta é importante para ele, né? É isso aí. Não saia disparando respostas, né? Espere ele fazer a pergunta, ouça bastante ele também. Omar, você quer fazer complementar alguma coisa aqui? Eu posso fazer algumas perguntas aí para você, já que o pessoal você falou assim que a gente transita em várias áreas, né? E eu escuto muito falar da questão da gestão do bottom-up, né? De baixo para cima. Eu acredito assim, essa questão do top-down versus bottom-up, de cima para baixo, de baixo para cima. O convencimento, a venda da ideia, ela acontece de cima para baixo. Mas a transformação é de baixo para cima. Agora, para a transformação acontecer, você precisa, o ergonomista, ele é um cara, como você falou, que ele pode transitar, mas ele é um cara que vai conectar, sabe? Esses dois extremos, assim, que às vezes tem na empresa esse distanciamento, né? Às vezes não, às vezes é mais próximo, a comunicação, depende muito do perfil, se é horizontal, se é vertical, de hierarquia e de relacionamento da empresa, como as coisas acontecem, de autonomia que o profissional de ergonomia tem. A gente estava falando lá na mentoria agora, no Close Friends. O ergonomista, pessoal, ele não transforma nada,
Você tem budget de 1 milhão? Você é diretor? Você contrata? Você manda embora? Você toma decisão? Não, você é o cara que vai conectar essas áreas. Então, você é o cara que vai passar a mensagem, você é o meio, né? E você vai entender essas multidemandas aí, o que está acontecendo, e vai unir isso num quebra-cabeça, assim, descodificando, tá tudo criptografado, as pessoas não se conversam, as áreas não se dão, comunicação é um problema dentro da empresa, cada um tem o seu interesse, você vai em reunião de resultado, cada um está falando dos seus KPIs, das suas metas, e você é o cara que tem que pegar isso daí, jogar num liquidificador e falar o seguinte, olha, essa área, essa área, essa área, essa área gera esse mesmo problema. Então o foco é esse problema aqui, ó. Mas não é você que vai resolver. Então cuidado com essas expectativas que você gera, que você vai resolver alguma coisa. Porque você já foi pela 25ª vez no setor de embalagem para avaliar a movimentação de carga e a empresa não vai comprar um manipulador. E o trabalhador que está lá, 10 anos carregando caixa de 40 quilos, vê você lá mais uma vez, dando ouvidos a ele, da verbalização, da subjetividade, da questão... Mas você não está conectando as áreas. Então você falhou. Tá? Você precisa conectar essas áreas onde tem problemas comuns que a ergonomia resolve e que isso faz com que todo mundo ganhe. E aí esse top-down, bottom-up aí fica o espaço menor, porque você é o cara, você é meio que tipo a ONU da ergonomia, a ergonomia é a ONU, assim, é o cara que... O pacificador, né? Entendeu? E aí o cara que vai fazer todo mundo sentar em volta da mesa para conversar assim, sobre os mesmos interesses, né? Interesse é a ergonomia, um interesse comum. Mas você é o cara que tem que ser esse cara, de unir os departamentos, as áreas. O pessoal está entrando aí, ó, tem o André que colocou um texto aí. Tem uma pergunta do André aqui que eu vou ler agora. Os ergonomistas estão preparados para serem poliglotas? O que se faz necessário para mudar essa visão profissional? Aí quem entrou aqui, o Vitor. Ô, Vitor, tudo bem? A gente fez uma live essa semana, eu já estou perdido aqui no tempo, que foi 10 também. A Dani Balsadi chegou, legal, Bruno Boff, Dr. Edmilson, show de bola. Você entendeu a pergunta do André? Então, André, ninguém está preparado para ser poliglota. Ninguém. Nenhum profissional está preparado. Porque se você conversar com o engenheiro, ele vai falar engenharês. O dentista, dentitês. Cada um fala a tua língua e olha os teus problemas. Ninguém está preparado. Agora, como que eu me preparo? Mais uma vez, é um exercício de empatia. Isso começa primeiro com você saber ouvir. Para você aprender a falar, você tem que saber ouvir. Então, começa a procurar sair, ampliar a tua zona de conforto. Eu não acredito em sair de zona de conforto. Você não tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ampliar a sua zona de conforto. Se é desconfortável conversar com o pessoal da engenharia, tem que passar a ser confortável. Você tem que ampliar a ponto de ser confortável. Então, o que você vai fazer? Se você almoça com o pessoal da medicina, vai almoçar com os caras da engenharia. Pega na Udemy, ou Udemy, UDMY, paga R$30 num curso de engenharia de processo, de Lean Manufacturing, de Six Sigma, de MASP, método de análise e solução de problemas do pessoal da qualidade. Faz um curso aí de 3, 4 horas online dessa área e vai entender aonde que a ergonomia comunica com isso. Quando eu estudei engenharia, eu tive biomecânica. Biomecânica para resistência dos materiais, como interface da engenharia mecânica. Mas eu só via... Eu tive mecânica, desculpa, né? Na engenharia eu tive mecânica, mas eu só via biomecânica. Tudo que o professor falava de mecânica, eu enxergava biomecânica. Então, quando você vai dar uma aula de ergonomia para o engenheiro, se você falar em momento, torque, força de cisalhamento, se você usar esses termos, né, que é da biomecânica, mas da mecânica,
Você está criando essa empatia. Então, aprenda a ouvir, mude, você acaba sendo influenciado pelas 5 pessoas que você mais convive. E na empresa não é diferente. Então, mude o teu círculo ali, faça um rodízio, vá, conheça várias áreas, vai conversar com os caras. Participa de eventos que não é só eventos de ergonomia. Então, você vai em congresso, em simpósio, em feira, vai numa feira de logística, conversa lá com 10 caras de logística, assina uma revista de logística e vai ler lá o que os caras, a linguagem, o que é um SKU, o que é um transbordo, o que é um rack e uma gaiola, qual a diferença entre um pallet e um... Se você trabalha com logística, você não trabalha com ergonomia. Se você é ergonomista, CLT ou consultor, e você atende uma empresa de logística, seu negócio não é ergonomia, seu negócio é logística. As pessoas não pensam dessa forma. Se eu atendo uma empresa de frigorífico, meu negócio é frigorífico. E aí você começa a se tornar um cara com uma visão mais ampla da coisa, porque você conhece de logística. É um absurdo, você é um pangaré se você é consultor e você não conhece do negócio, absurdamente o negócio do seu cliente. Não só da ergonomia, tá? Bom, eu estou pensando aqui no que você está falando e só confirmando, né? Uma das questões que foi uma prática minha, né? Que eu falei, puta, batalhei para conseguir, porque assim, entrar no grupo de WhatsApp de outras profissões. Então, entrar no grupo de WhatsApp de médicos do trabalho, entrar no grupo de WhatsApp de técnicos de segurança, do RH. Então, assim, de outras profissões. Por que eu falo assim, a batalhar? Porque nem sempre eles deixam, né? Por que o Carlos quer entrar aqui, né, no grupo de RH se ele não trabalha com RH, ele trabalha com ergonomia? E para mim foi bem importante entrar, por mais que eu fique quietinho ali, mas é para entender o problema deles, pensar, entender como que eles, o que eles estão pensando, né, no que eles estão preocupados e no que eu posso ajudar. Porque são raras as profissões que enxergam no ergonomista a possibilidade ou a ajuda que ele está precisando. Então, ele não vai por si identificar e falar assim, nossa, esse meu problema eu consigo resolver com o ergonomista. A não ser o clássico, né? Que eles já sabem lá, altura de cadeira, mesa e tal, é esse o básico. Mas no restante, eles nunca vão encontrar no ergonomista um profissional para resolver o problema que ele tem. E daí você conseguindo entender, que nem você falou, você vai almoçar com outras pessoas, você vai numa feira numa outra área, você vai compreender a área sua de atuação mais, né, do que só a ergonomia. Então, com isso daí, você vai compreender o problema do outro, a dor do outro, e vai conseguir se colocar como, olha, eu posso te ajudar nisso. Porque eles não vão identificar isso no ergonomia, não identificam isso no profissional da ergonomia. Uma dica, Carlão. Você não precisa entrar num grupo de WhatsApp. Vai no LinkedIn e entra nos grupos de engenharia, de engenharia de processo, recursos humanos, medicina. O que eles estão discutindo ali, as objeções, as dúvidas, é o que você vai entender que a ergonomia resolve. O cliente, ele não sabe, você vai comprar um tênis. Você chega, tem um blog falando de tênis. Eu piso para dentro ou para fora? Eu corro 5 km, 10 ou 20? Eu corro de dia ou de noite, no asfalto ou na grama? Ou na terra? É mulher ou homem? Eu peso mais leve ou mais pesado? O cliente é a mesma coisa. Ele não sabe de tudo isso que eu estou falando, que para correr, para escolher um tênis, eu precisava pensar em tudo isso. Então é o que o Carlão falou, se você entrar no blog, se você ouvir podcast dessas áreas, você não precisa estar no grupo do WhatsApp, você vai estar entendendo o que esses caras estão conversando. E aí você tem que pegar isso e falar, pô, como que eu resolvo isso através da ergonomia? Esse é um outro exercício de você se tornar poliglota. Você navegar nesses grupos aí do LinkedIn, do Instagram, das redes sociais, para você captar o que está rolando lá e como que você consegue resolver esses problemas.
Ali, deixa eu ver o que a Lilian colocou aqui, ó. Somos o elo de ligação, a mola propulsora, o bálsamo. Cada profissional, usando de suas habilidades, encontrarão seu lugar no cliente. Conseguir permear por todas as áreas é uma arte a aprender. É isso aí, Lilian. Muito, muito bonitas as palavras que a Lilian colocou. Eu costumo brincar assim, eu tenho 2 metros de altura, 140 quilos, né? Então eu sou meio Shrek, eu sou meio ogro, assim. E a Lili é uma poetisa da ergonomia, né? Eu acompanho ela recentemente, assim, num grupo em comum e no LinkedIn lá. E eu não tenho essa habilidade de falar bonito, assim, tipo... Mas Lili, parabéns, é isso aí. A gente precisa... Mas para você transitar, Lili, você, mais uma vez, você precisa estar no mundo desses caras. O que esses caras estão falando? Estuda ergonomia é legal, mas estuda outras áreas. Principalmente se você trabalha atendendo determinado ramo de atividade, ou mesmo se você é consultor, procure entender um pouquinho mais do negócio, tenha essa empatia com todas as áreas, com todos os profissionais dentro da empresa, e para se conectar com esses caras, né? Primeiro você tem que se conectar, e depois você conectar as pessoas, no que a Lili colocou aí. E isso é um desafio. Primeiro aprender a ouvir e falar, e depois conectar os caras. Então, por partes. Primeiro você aprende a ouvir. Lição de casa aqui. Vou dar uma lição de casa. Pode ser, Carlão? Vai lá, vai lá. A lição de casa é o seguinte. Depois vocês vão escrever aqui no Instagram do Carlão. Manda um direct para ele lá. A lição é, você tem que, nesse final de semana, pegar 10 pessoas e você vai fazer 10 perguntas sem falar nada. Você vai só perguntar. Você vai chegar para o cara e vai falar assim, você assistiu tal filme? O cara vai falar, assisti. O que você achou? Ah, achei tal coisa. E o que você achou de tal autor? Ah, tal. E o que você não gostou? Que filme que você acha que tem a ver com esse filme? Esse filme que você me recomenda? Você tem que fazer 10 perguntas sem falar nada. Só pergunta. Pergunta, 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 pergunta. Esse é o exercício. Você está proibido de falar. Você tem que ouvir e perguntar. Perguntar abre janelas. A pessoa se conecta com você. Se eu falar o nome do Carlos e perguntar para ele algo sobre ele, ele abriu uma janela. Ele se conectou comigo. Então, primeiro desafio, aprender a ouvir. Segundo, aprender a falar dentro desse contexto que a gente está conversando. Então, pega uma revista, pega um artigo, pega um grupo no LinkedIn de uma área que você não domina e começa a olhar e isso se tornar familiar para você. Ah, não gosto de número, não gosto de matemática, não gosto do universo da engenharia. Não tem nada a ver isso. No mundo que a gente está vivendo, na época que a gente está vivendo, não tem nada a ver. Você vai entrando no universo dos caras e conhecer um pouquinho mais sobre essas áreas. Então, aprendi a ouvir e aprendi a falar. E em terceiro, depois disso, daqui 6 meses, você vai estar mais apto a conectar pessoas. Você vai pegar um fulano de uma área de um departamento e vai dar a mão com outro cara de uma outra área de outro departamento e falar, cara, esse problema que você me falou, A e B, gera um problema C comum. Vocês sabiam? E nesse trabalho de ergonomia, a gente vai resolver esse problema C que resolve o problema dos dois. Não o seu problema. Seja interessado, não interessante. A gente quer ser interessante, quer falar da gente, quer falar do nosso currículo, das nossas coisas, da ergonomia, porque é um assunto que a gente ama, gosta e a gente quer falar de ergonomia. E isso você está sendo interessante. Nossa, olha como ele manja tudo de ergonomia. Mas você não é interessado no outro e no que o outro manja. Porque você tem que ter humildade de saber que você não conhece daquele assunto e que para você ajudar ele, você precisa conhecer. Então tá a lição de casa aí. Ó, ótimas lições, ótimas dicas, ótima lição de casa. Façam e depois contem aqui pra gente. Se for interessante, vocês, como eu falou, fazer 10 perguntas consecutivas aí, né? Sem falar. Acho que você já está lendo aí, tem uma pergunta que a gente tem 5 minutos, não sei se vai dar para a gente responder, né? Mas é como perpetuar a ergonomia em empresas de baixo risco? A Cacá Lima que perguntou. O Cacá, risco, independente se ele é baixo, médio ou alto, eu posso ter uma siderúrgica, uma metalúrgica, onde tem amputação, morte, eu posso ter um supermercado.
Ah, o supermercado não tem risco. Risco é uma questão de percepção, é uma questão técnica, você tem como mensurar a questão de perigo e risco, que é mais técnico aqui. Tem o Ponder Risk, eu escrevi um livro só sobre risco, gestão de risco. Depois você dá uma olhada, se você digitar aí, Kaká, Ponder Risk no Google, tem uma página, então manda no direct do Carlão ou no meu, depois eu te mando o link de uma página falando sobre gestão de risco, sobre o Ponder Risk, tem um manual de aplicação, free, tem 8 vídeos onde eu falo sobre ele, é uma planilha de Excel, baseado no FEMEI, na matriz de risco, mas não existe pequeno, médio e grande risco, tá? Como que você perpetua a ergonomia? É através de um olhar sistêmico, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui começa por aí, pessoas, e de você sistematizar um programa de ergonomia, envolvendo todas as áreas, tendo uma visão de longo prazo, de 3 anos, a ergonomia só dá resultado a partir do 3º ano, mas se você aplicar o que a gente está falando aqui, de olhar os problemas que você resolve, como que você chega em cada área, e olhar no olhar desses profissionais, desses departamentos, você vai se tornar essencial na empresa. A perpetua ergonomia é quando você resolve problemas. O consultor, ou a pessoa, seja ele consultoria, contratado ou CLT, ele está lá para resolver problemas. Então você perpetua quando você começa a dar resultado e identificando demandas que o cliente não sabe que tem, de problemas que ele não sabe que tem, que a ergonomia resolve, e sabendo mostrar isso de diferentes formas, a mesma solução de diferentes formas, é assim que você perpetua, você identificando os reais problemas dos departamentos e não vendendo soluções ou argumentações genéricas, como eu vou melhorar absenteísmo ou turnover. Não é assim, é você identificando os reais problemas que a empresa tem. E um problema de cada vez, resolva um problema por ano. Se você, aquele prêmio de proteção que a gente ganhou lá da Ergotrid através de um cliente, case ouro de ergonomia, foi resolvendo um problema de uma parafusadeira só. Você não precisa resolver 100 problemas no mês. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Se a gente trabalha pensando na ergonomia como um projeto, como um processo contínuo dentro da empresa, a gente não vai pensar no risco baixo ou alto, a gente vai pensar no trabalho geral mesmo, né? Exatamente. A gente tem 2 minutos finais aqui. Para a gente não ser cortado de repente aí. Eu já quero agradecer bastante a sua presença. Como você falou lá no começo, eu acho que você deve receber realmente bastante convite para falar, para fazer as lives. Hoje, com certeza, você está numa balada bem forte aí de trabalho, de projetos. E numa sexta-feira à noite, você está aqui se disponibilizando para conversar junto comigo, com o pessoal do canal da Ergonomia. Então, agradeço bastante. Um assunto muito interessante que daria para a gente falar mais tempo ainda. Mas, bom, então, acima de tudo, muito obrigado de ter aceito e estar aqui junto comigo nessa sexta-feira para falar com todo mundo. Tá bom? Tempo aí para você se despedir. Eu que agradeço o seu convite e a participação de todo mundo. Muito obrigado. E assim, se quiser continuar essa discussão, essa conversa, tem aí as redes do Carlão, a minha. Quem ainda não me acompanha no Instagram, só clicar aí. Muito obrigado, Carlão. E assim, para lançar em primeira mão no teu canal aí, você falou do Ergomaker, semana que vem vai nascer um curso aí com os caras muito feras, e aí o pessoal vai conhecer esse projeto do Ergomaker. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, Carlão. Eu já fiquei sabendo um pouquinho, porque eu estou num grupo do Mentoring Close Friends, que é outro projeto muito legal do Omar. Depois, com certeza, nas redes sociais dele tem. Você que, enfim, trabalha com ergonomia, vai ver. E esse projeto que ele está lançando vai ser sensacional. Profissionais ótimos que estão envolvidos com isso daí. Vale muito a pena ir lá pesquisar. Valeu, É isso aí, Omar. pessoal. Abraço. Um abraço, tchau. Boa noite, até a próxima.